Mas vamos lá. 1 Samuel, do capítulo 4, versículo 5. Senhor nosso Deus e Pai, os nossos pecados perdoa-nos nesta noite, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, e usa-me conforme, meu Pai, os teus atos, amados irmãos, que entoaram o cântico de louvor ao Senhor. Agora é o momento da palavra, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Pai, usar a minha vida como instrumento para falar a tua palavra como ela é, para que a igreja continue sendo edificada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem pudesse colocar seus pés, só quem puder. Olha assim, pode ser. Pode ficar sentado. Diz assim, 1 Samuel 4, capítulo 4, versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes bravos e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E disseram mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Verso 10. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Amém. Podemos assentar. Irmãos, esse trecho, ele é um trecho que fala de uma grande derrota que o povo de Israel sofreu por causa ali da liderança estar em pecado principalmente, e achar que Deus iria honrar, sendo que eles estavam em pecado. Isso já era previsto na lei de Moisés. Deus não ia fazer uma coisa dessa, não ia poupar. Deus já havia dado vários conselhos para que não fosse feito conforme eles fizeram. Então, quando a gente analisa esse trecho, a gente observa que foi um erro que muitas pessoas cometem hoje, não é? Mas em que sentido, pastor? As pessoas às vezes estão em pecado, mas achando que vão obter êxito, vitória. Quem eram Ofni e Finéias? Os filhos de Eli. Qual era o ofício deles? Eram sacerdotes. E ele era o sumo sacerdote. Então, aqui não se trata assim de uma situação normal. Eram pessoas que estavam na casa de Deus. Exatamente. E quando a gente vai para o contexto da história, esses 2 homens, eles fizeram, segundo a Bíblia, o que era mal aos olhos do Senhor, assim como muitos reis fizeram, infelizmente, em Israel. A ponto deles terem sido chamados de filhos de Belial, no verso 12 do capítulo 2. Ou seja, eram pessoas más. Maldade dentro delas. Exato. Pessoas imprestáveis. Não é? O apóstolo Paulo parece que refere até Belial como Satanás. Não é? Lá na carta aos Coríntios, tem alguma coisa ligada, né?
Belial sendo Satanás. Parece que é isso mesmo que Paulo ele refere-se lá. Então nós podemos dizer também que eles eram filhos da perdição, da perversão. Eram pessoas imprestáveis. Eles não respeitaram o sacrifício ou os sacrifícios que eram feitos ao Senhor. Eles perverteram a parte sacrificial que não se podia fazer. Por quê, pastor? Porque segundo a lei, os sacerdotes já não tinham as partes deles que eram dedicadas a eles. Exatamente. Então Deus fez tudo de uma forma em que não precisasse de ali haver uma ganância, uma avareza. E quando você lê o capítulo 2 a partir do verso 12, você vai ver que o servo deles ali, ele, quando o sacrifício estava sendo feito, exatamente, como está aqui no versículo 13, do capítulo 2, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Quer dizer, eles não respeitaram o sacrifício de Deus, mesmo sendo ali sacerdotes. Mas eles acharam que a obra, eles estavam lidando com a obra que o Senhor confiou a eles como se fosse uma coisa particular. E esse é um erro grave, porque a obra não é de homem nenhum, a obra de Deus desde quando começou. Então eles começaram a administrar o sacerdócio de uma forma totalmente pervertida. Eles eram... Aqui, apagou? Não pode deixar ligado. Tinha apagado. Entendi. Porque tem hora que essa câmera apaga, porque a gente perde vídeo, né? Eu estou mexendo na memória dela. Então, vamos lá, vamos continuar para a gente não perder o principal. Então esses homens, eles eram quem? Filhos de Belial. Uma outra questão aqui que nós podemos observar, fala aqui, acompanhe comigo, por favor. Verso 16 do capítulo 2. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia, o moço deles lá, que servia eles: não, porém hás de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam o quê? A oferta do Senhor. Quer dizer, era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Olha só, eles não esperavam nem a gordura, evangelista, ser oferecida a Deus primeiro. Quando o ofertante falava: não, vamos, né? Como está aqui no versículo de número 16, queime-se primeiro a gordura, porque a gordura ela tinha que ser queimada a Deus. Estava já na lei. A gordura era queimada para o Senhor. E eles não estavam preocupando. Não, me dá agora a força, tomando como se fosse uma coisa, como eu disse aqui no princípio, particular. E hoje muitas pessoas têm feito isso. Infelizmente tem feito. Com o passar do tempo, se a pessoa não vigiar, ela vai fazendo como se fosse uma coisa normal, natural, corriqueira, e assim. Um outro detalhe aqui a observar aqui, a se observar, está no versículo de número 22, acompanhe comigo, capítulo 2 ainda. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se
deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Olha só. Ainda havia o quê? Prostituição. Eles estavam se prostituindo com as mulheres que trabalhavam à porta da tenda da congregação. Certo? Aí Eli, o pai deles, disse assim, ó: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, verso 24, não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Está entendendo? Então Eli até deu uma repreendida, não deu? Ele até deu uma repreendida. Mas por que a repreensão de Eli, ela não foi uma repreensão conforme realmente precisava? Porque Eli era para ter repreendido com severidade, foi uma questão muito ampla. Eli era para ter parado aquela obra ali e ter colocado um ponto na situação. Ou seja, ele era para ter agido de forma mais enérgica, porque o que estava sendo ali banalizado, rebaixado, desrespeitado, era o próprio culto sacrificial que era prestado a Deus. Mas ele deu aquela repreendida, como às vezes nós dizemos, light, né? Sua mão na cabeça. Meio que assim. É até uma coisa complicada, porque a gente vê que ele repreendeu. Porém, no capítulo mesmo 3, diz assim no verso 13, ó: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Que Deus fala. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Então ele repreendeu lá, mas por que fala que ele não os repreendeu aqui? Porque ele não repreendeu com o teor de severidade que necessitava aquela situação. Entende? E olha só, versículo número 14: portanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus decidiu remover o sacerdócio, tanto de Eli quanto dos seus filhos. Olha só que situação. E isso aconteceu por conta da perversão sacerdotal. Aí alguém pode pensar assim: pastor, mas Deus não muda. E realmente ele não muda, né? Ele não muda, pastor, mas hoje nós estamos num outro tempo. Deus não age assim mais não. Isso é um risco muito grande, porque Deus, em sua natureza, ele não vai mudar. Se Deus fez isso lá e hoje acontecer a mesma coisa, eu não vou fazer isso. Bom, isso é para mim um engano de Satanás, porque o mesmo Deus que agia no Antigo Testamento é o mesmo que age no Novo, e ele não muda. Mudou os tempos, mas Deus, em sua natureza de ver o ser humano e de abençoar ou castigar, é mesmo. Essa é a questão. Até porque se Deus não fizesse isso, ele seria o quê? Injusto. Tá? Mas no capítulo 2, voltando, tem uma mensagem muito forte aqui. No versículo 29. Diz assim, ó. Capítulo 2, versículo 29, só para a gente não estender muito, né? Isso aqui, Deus levantou um profeta para avisar Eli. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos,
mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus falou isso mesmo. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados, né? Então Deus tinha feito uma aliança com ele. Deus tinha feito ali uma aliança com ele. Deus tinha feito uma promessa a ele. Mas quem quebrou a promessa? Ele. Exatamente. O pai dele. Exatamente. Então, Deus tinha uma promessa de bênção. Tem pessoa que fala assim: não, os dons são irrevogáveis. Cuidado, isso é mentira. Isso é mentira. Ah, tá. A pessoa às vezes pode pecar e Deus continuar usando ela por um tempo, o dom dela, por um tempo. Mas isso não é receita também não. Isso é uma coisa que não é garantida. Porque nesse caso aqui, chegou a perversão a um ponto tão forte que Deus falou: eu vou extinguir esse povo, eu vou extinguir essa família do sacerdócio que está me envergonhando. Entendeu? Então essa história de os dons são irrevogáveis, a pessoa fala até bonito, né? Mas quando você vai para a Bíblia, não é bem assim. Está lá em Romanos, mas não é dessa forma que se entende. Então, qual foi o pecado de Eli? Ele honrou mais os filhos dele do que a Deus. E fala aqui, para eles se engordarem das melhores de todas as ofertas do povo de Israel. Ou seja, eles estavam comendo e bebendo da casa de Deus e ainda desonrando. Eles usufruíam de forma perversa, além do normal, além do que era permitido, dado por Deus a eles, e faziam isso com perversidade, o que acabou redundando numa condenação severa. Comiam, bebiam, mas não serviam a Deus, não honravam a Deus. Basta. Amém? Deus quiser, não basta. Bom dia, assim também? Também. Isso aí, eu falei que o senhor, qualquer coisa, nós encaminhamos o senhor, tá? Fala aí com o evangelista aí. Amém. Fique em oração por ele. Então, irmãos, olha só a situação extremamente complicada, não é? E às vezes tem pessoas que honram mais a família do que a Deus. Sim. Isso a gente vive, sim. A gente tem que honrar a família, mas não mais do que a Deus. Enquanto a família estiver errada, aí tem que corrigir. Olha só o que diz aqui, hein? Vou ler esse trechinho de novo, ó. Versículo 29, parte B, depois de uma interrogação. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Então, irmãos, tem que vigiar. Ele honrou mais os filhos dele do que a Deus. Ele deixou se levar pelo sentimento. Se a gente não vigiar, a gente deixa se levar pelo sentimento. Só que a ruína chegaria como chegou, não é? Comeram, beberam, mas aí o Senhor resolveu desfazer o chamado. Quebrou a promessa. Porque primeiro eles quebraram, não é? Então Deus disse: honrarei os que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Então a pessoa quer ser honrada por Deus, ela tem que honrar Deus. Se ela desprezar Deus, ela não precisa pensar que Deus é honrado, não. Esse é um palhaço, e o palhaço é Deus, porque só um palhaço vai honrar quem não honra. Deus não. Deus julga com justiça e com juízo. Deus julga com justiça. Por que eu falo um palhaço? Porque um palhaço, um tolo, ele vai honrar quem não honra ele. Não está escrito isso na Bíblia, você não vai encontrar as ações do tolo? Agora Deus, ele vai honrar quem não honra ele? Onde está isso na Bíblia? Até hoje eu não vi.
Então tem que se vigiar com relação a essa questão, né? Isso é muito sério. E a coisa, irmãos, não acabou por aí não. Vamos trabalhar um pouquinho aqui mais no verso 31 do capítulo 2. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Quer dizer, extinguir ali o sacerdócio, e verás o aperto da morada de Deus há um tempo, com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Verso 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para ti consumir os olhos, e para ti entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. A coisa era muito severa. Ele jamais imaginava o que Deus estava preparando para ele. Verso 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Já estava profetizado que eles iam morrer. Primeiro que Deus iria os matar, aqui Deus fala por meio desse profeta que eles iriam morrer, e o trecho que nós acabamos de ler agora, eles morreram. Então, olha só, os perversos lá, que se prostituíam ali na tenda, com as mulheres, que pervertiam o sacrifício, Deus não deixou barato. E em seguida ele. Exatamente, a coisa foi só crescendo. Então, Ofni e Finéias, eles chegaram a um ponto tão assim sério de cegueira espiritual pelos pecados, que eles não ouviam mais a voz do Senhor. O que nós conhecemos na Bíblia como, nós falamos sempre sobre isso, mente cauterizada. Uma mente que já não tem mais Deus acesso a ela. Não adianta falar. O ser humano pode chegar a esse ponto que eles chegaram. Outros na Bíblia também chegaram. Então isso é uma coisa muito séria, não é? Verso 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo, verso 36, aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata ou um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que como. Miséria. Ou seja, a família dele, a linhagem dele seria, a descendência dele seria extinta do sacerdócio de Israel, e ainda ia, né? Mendigar o pão. Estavam na cabeça, mas não vigiaram. Deus preparou a mendicância. A queda severa. E isso aqui aconteceu quando começou a acontecer, extinguir, né, a descendência dele, quando Saul deu ordem para Doeg, o perverso, né, matar ali todos os sacerdotes em Nob. E depois consumou-se quando Salomão afastou Abiatar do trono do ofício, e colocou em seu lugar Zadok. E Zadok é o sacerdote que está aqui profetizado no verso 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, Zadok. Tirou Abiatar, que era o último, e colocou Zadok. Então, irmãos, a história mostra que isso aconteceu, não é? É esse o arcabouço, o contexto do texto que nós observamos agora há pouco. Mas pastores mandaram trazer a Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança era o quê? A presença de Deus no meio do povo. E eles pensaram: vamos trazer a Arca da Aliança que nós vamos ganhar. Olha. E foi um pensamento ali, porque eles viram que a coisa estava ficando feia. Olha só, eles estavam tão iludidos pelo pecado que eles achavam
não é? Que eles trariam a arca e ganhariam. E quando a arca chegou no arraial, no acampamento, houve até um tremor. Eles gritaram, né? Bradaram, e os filisteus tremeram, porque eles reconheceram, né? Que Deus havia estado chegado no arraial dos hebreus. Agora nós estamos perdidos. Não é? Só que, irmãos, adianta gritar. O crente às vezes também ele tem esse êxtase às vezes, que é carnal até. Nós vamos agora obter uma vitória, Deus vai dar vitória. Às vezes a pessoa ela vai cometendo uma série de erros e depois ela quer recuperar tudo numa hora só. Mas no tempo que Deus falou, não ouviu. Então isso é muito sério. Nunca a pessoa deve pensar assim, não, na hora que chegar na última, Deus vai se apiedar, vai ter misericórdia de mim. Nunca pense isso. Pense no hoje, no agora. O que você tem ouvido de Deus? O que você tem aprendido de Deus? Porque Deus já havia falado que ia fazer isso. Não adiantava eles, entendeu? Terem ali essa ideia. Eles até tiveram essa ideia e colocaram ela para funcionar em prática. Mas só o grito adiantou? Irmãos, não adianta gritar. Não adianta bradar. Não adianta encenar uma coisa, tem que ter Deus no coração. A gente sabe, o diabo, a gente fala, isso é verdade, ele só teme quem teme a Deus. Ele só teme a quem teme a Deus. O diabo, ele é astuto, ele é perverso, ele é a antiga serpente, ele já derrubou homens na história, como por exemplo o rei Davi. Ele conseguiu atacar Davi com sucesso, e outros mais. Então o diabo ele não é um ser assim simplesinho. Ele é altamente astuto e perverso. Ele sabe onde ele toca na pessoa para derrubar. Então se a pessoa não estiver firme, o que acontece às vezes? A pessoa vai dando lugar para o diabo e depois ele vem para arrebentar. Aí a pessoa desespera, é Deus, eu quero orar e tudo mais. Mas isso é perigoso, porque pode não dar tempo. O diabo pode armar um laço ali fatal. Então nós temos que, quando estamos ouvindo a palavra de Deus, observarmos e não acharmos que com a gente vai ser diferente. Porque sacerdotes pensaram assim. A gente sabe, os primeiros sacerdotes da história, Nadab e Abiú, filhos do primeiro sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, morreram incendiados por Deus no tabernáculo, porque foram levar fogo estranho à presença de Deus, o que não se podia fazer. Foram brincar com Deus e ainda estavam, de acordo com o trecho, embriagados, bêbados. Irmãos, a história mostra que com Deus não se brinca. E aí adianta gritar? Não. Um dia desse, uma pessoa estava conversando comigo, eu disse para ela assim, olha, o diabo, a gente conversando ali tudo sobre, às vezes até essas lutas com o diabo que a gente tem, né, expulsão de demônios e coisas do tipo, eu falei assim, olha, o diabo ele não teme uma pessoa por ela estar gritando só. Cada um tem um jeito de expulsar. Tem pessoa que às vezes fala mais alto que é o tom de voz dela. Não é que ela está querendo ensinar algo ali, não é? Aí eu disse para ele, mas a gente tem que preocupar-se mais com a autoridade que vem de dentro. Ou seja, como está a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Eu estou falando do que mesmo você estando com a sua vida no altar, você vai expulsar qualquer demônio facilmente, não, porque tem demônio que é cascudo, que é bravo. Quem sabe disso, quem já lidou com isso, lida com isso, sabe. Cada caso é um caso. A gente vê na Bíblia como era a expulsão de demônio, como Jesus expulsou demônio, como os discípulos e tudo mais, as práticas que a gente tem, mas cada história é uma história diferente. Então a gente tem que fazer o quê? Não é preocupar-se ali em dar o grito na hora que a casa cair. Não, é a gente ir se preparando para que quando o inimigo vier, a gente está preparado. A gente não vai gritar, a gente não vai tremer, porque a gente está com o Espírito Santo dentro do nosso coração.
E aí a gente vai orar, vai expulsar, pode até demorar um pouquinho, mas ele vai sair porque você está andando na presença de Deus. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Aí você vai ficar tranquilo, você não vai ficar ali preocupando em si, eu vou gritar aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você vai ficar tranquilo, você sabe que você está andando na presença de Deus. Pastor, mas está demorando, já tem 20 minutos que não sai, não está saindo não? Tudo bem, vamos amarrar ele, vamos conversar com ele, daqui a pouco ele vai embora. Mas nesse caso aqui, eram os filisteus, os inimigos que eram ali uma pedra, né, no sapato de Israel. E olha só, irmãos, olha só a situação ruim. Versículo aqui, capítulo 4, versículo 9. Sede fortes, ó filisteus, mesmo com medo, né? Portai-vos varonilmente, corajosamente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel quantos mil? 30 mil homens de pé. Foi tomada a arca da aliança de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deus falou que eles iriam morrer, e eles morreram. E aí um rapaz fugiu da batalha lá para vir dar notícia, né? Aí quando ele chega para dar notícia ali, ele estava numa cadeira, já era um homem pesado, gordo, sério. E a Bíblia fala que Eli estava com o seu coração tremendo por causa da arca da aliança que havia ido. Nem por causa, fala o trecho, de seus filhos, não. Por causa da arca da aliança que foi para o acampamento, onde estavam lá os israelitas para o combate com os filisteus. Ele estava esperando que as novas, as notícias. Quando o rapaz chega e traz as novas, o que aconteceu com ele? Ele despenca. Estava na cadeira. Ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu também. O que Deus falou que ia fazer? Ia remover o sacerdócio, né? Todos eles. Inclusive usou até Samuel, que estava aprendendo com Eli, que havia sido entregue por Ana para, né? Eli, depois de desmamado o menino, como ela prometeu a Deus. Samuel estava crescendo, e Deus falou com Samuel, e Samuel também, depois desse profeta que nós vimos aqui, falou também com Eli. Então ele já estava ali com uma expectativa ruim, porque ele sabia quem era Deus, e que quando Deus falava, ele cumpria. Então, irmãos, é uma história assim bem complicada, né? Mas para encerrar aqui agora, vamos para o verso 18 do capítulo 4 de 1 Samuel. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás junto ao portão e quebrou-se o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia julgado Israel por quantos anos? 40 anos. Vamos continuar, não acabou não. Estando sua nora, a mulher de Finéias, um dos filhos de Eli que morreram, né? Um dos que morreram lá. Morreram Ofni e Finéias, né? A mulher de Finéias estava grávida e próxima do parto ali, né? Ouvindo estas novas, e que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, ela estava morrendo, disseram para ela as parteiras, né? As mulheres que assistiam: não temas, as mulheres que estavam ali, né, naquele momento, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino de quê? E aí está Icabote, né? Na minha está Icabote mesmo, dizendo: foi-se a glória de Israel,
Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se agora de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Irmãos, a arca ter sido tomada ali pelos filisteus era uma tragédia para Israel, porque a arca ela simbolizava o quê? A presença de Deus. A arca que continha as duas tábuas da lei, a vara de Arão e Eu acho que o vidro ali com maná, né? Tipo de recipiente com maná. Então a arca era algo que trazia segurança. E Deus disse que estaria com o povo. A Bíblia fala isso. Ele disse que estaria com o povo, que ele seria com o povo, que ele ia no meio do povo, que ele daria vitórias ao povo. Porém, estabeleceu as condições. E o problema foi que as condições não caminharam à altura. Exatamente. Então nós aprendemos com essa história. E depois, a arca lá com os filisteus trouxe problema grave para eles. Eles foram feridos de tumores e a arca teve que ser devolvida. Eles colocaram a arca lá no templo de Dagon, o principal deus dos filisteus. Dagon caiu perante a arca, porque não há Deus. Olha só, colocaram a arca da aliança dentro do templo de Dagon. E Dagon caiu diante da arca da aliança. Uma prova irrefutável de que só o Deus de Israel é Deus. Depois levantaram Dagon, colocaram pela segunda vez. Aí ele caiu de novo e despedaçou. Então, irmãos, só Israel tinha o Deus verdadeiro. E hoje só a igreja, porque tudo em Israel ia se cumprir, né? Na igreja, como se cumpriu. Então só a igreja hoje tem o Deus verdadeiro. Israel tem que vincular-se à igreja também. Tem que aceitar Cristo também, para poder ser salvo. Já não tem mais aquela pompa toda que tinha no Antigo Testamento. Povo exclusivo, mas mesmo sendo povo exclusivo, quando desobedeceu a Deus, caiu e caiu feio. O nome do filho de Finéias acabou. Se foi a glória, foi-se a glória. Deus se retirou do seu povo, porque o seu povo ali pecou, principalmente a liderança, pecou e desonrou a Deus. Imagina bem na hora que aquela arca chegou lá no acampamento, aquela arca que era bonita, adornada a ouro, né? Então, irmãos, não adianta ter capa, ter aparência. Para Deus resolve a gente querer mexer só na estrutura. Ah, vamos pintar aquelas colunas ali de ouro, pastor. Não que não possa fazer isso, é no sentido que eu estou falando. Preste atenção, tá? Nós vamos dar até uma pintura aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vamos dizer assim: vamos pintar essas colunas aqui de ouro, vamos fazer isso na igreja, vamos fazer aqui. Bom, eu não sou contra fazer reformas, às vezes são necessárias. Porém, não adianta arrumar o exterior se o interior não está arrumado, não está preparado. Quantas pessoas estão com essa palavra na vida imprimida e acabou, se foi agora? Pessoas que tinham promessas de Deus, pessoas que Deus chamou, pessoas que Deus honrou até certo ponto, mas elas brincaram com Deus, caíram. E, irmãos, isso é uma coisa séria, é uma coisa muito séria. Nós estamos aí no carnaval, tem pessoa que deixa de ir para a igreja para ir para o carnaval. Pessoa da igreja que eu estou falando, preste atenção. É brincadeira. Nós estamos vivendo um tempo de Nadab e Abiú, Ofni e Finéias, mas nós devemos entender uma coisa: Deus não muda. Se nós queremos ser honrados por Deus, vamos honrar Deus também. Tem pessoas que estão honrando mais a família enterrada do que a Deus. Deus não vai perdoar isso de maneira alguma. Se isso acontecer comigo, se eu honrar mais os meus filhos do que a Deus, eu vou cair como caíram ali Eli, Ofni e Finéias. Lendo o trecho a gente vê, poxa, parece que Deus pegou tão pesado. Será que se ele matasse só Ofni e Finéias já não estava bom? Não, Eli também tinha que morrer. Ele estava gordo já.
comia bem também. De acordo com o trecho, infelizmente, mesmo ele não concordando, mas ele teve uma certa conivência, ele aceitou o pecado dos filhos dele e morreu na mesma leva. E os 30 mil também, soldados ali do povo, e o povo também estava afastando e aceitando. Exatamente, olha só. O evangelista colocou uma observação interessante, gosto da participação por isso. 30 mil homens caíram. Então o pecado ele atinge a pessoa, a quem está do lado dela e outras pessoas mais. É lógico que cada caso é um caso, né? Hoje, por exemplo, eu pequei, Deus vai cobrar do evangelista, não, Deus vai me ajudar. Pode mostrar para ele, pode mostrar para testemunho, isso é uma questão. Eu estou dizendo assim, esse pecado aqui, ele foi um pecado que ele foi alastrando. Não é? Então todo pecado que Deus vê que ele vai alastrar, que ele vai perverter, aí vai fazer igual ele fez com Ananias e Safira. Roubaram dele. Deixa eu matar esses dois, porque senão eles vão me plantar no meio da igreja uma coisa que eu não quero. Eles vão me roubar. Os dois me roubaram, todo mundo vai me roubar. Então eu vou matar os dois para que haja temor no resto, para que não perverta o resto. Porque eu tive muito trabalho para trazê-los até. Mais ou menos assim. Então isso aconteceu no Novo Testamento. Ananias sabia quietinho ali e tal. Pedro vai, porque vocês mentiram? Primeiro para ela, depois para ele, né? Primeiro para ele, depois para ela. Verdade. Por que vocês mentiram para o Espírito de Deus? Foi a palavra dele para os dois. Primeiro para ele, depois para ela. Morreram. A gente até fica meio assustado lendo aquele trecho, porque a gente pensa assim, poxa, será que Deus não podia ter levantado alguém para, assim, repreender eles e tal, e eles continuaram? Não, Deus achou melhor matar, porque Deus viu o coração deles, né? Deus sondou o coração deles. É igual de Filipe e Finéias. Eles já não ouviam mais a Deus. Não foi um acaso a Deus que fizeram aquelas coisas lá que eles estavam fazendo. Isso já havia sido feito a longa data. Quer dizer, sabe, no caso de Filipe e Finéias, foi uma perversão que foi só pervertendo o povo. Então, se Deus permite não faz isso, isso é melhor semente. Deus ia comprometer tudo. Mas aí o que Deus fez? Levantou do ventre de uma mulher estéril, Ana, um profeta que colocaria ordem no sacerdócio de Israel. Enquanto Ofni e Finéias estavam pervertendo, de repente não, enganados pelo pecado, achando que Deus não ia fazer nada, alguma coisa assim, Deus já estava preparando Samuel. Ana chorando, pedindo a Deus um filho. Olha só o que Deus faz, hein? Deus vai e faz uma mulher estéril gerar um filho para remover o sacerdócio de Israel e começar de novo. Se nós não dermos valor a Deus, Deus vai usar os pequeninos que vêm por aí. Se nós não fizermos o nosso melhor para Deus, Deus tira nós daqui e traz outras pessoas, porque Deus, Ele não precisa de se submeter a ninguém. Deus quer quem quer Ele. Deus quer quem obedece Ele. Se dizer assim para o Senhor, como falou a criança lá, Samuel, ensinado por Eli: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Isso que Deus quer. Se obedecer, Deus vai exaltar e vai levar até o final da vida dele, vai morrer, vai para a glória, vai deixar uma boa história, vai deixar uma descendência. Agora, se perverter, Deus não vai permitir isso por muito tempo. Deus mata, Deus fere, Deus tira da igreja e traz outros melhores. Mas se honrar Deus, Deus honra também. Deus levanta e leva até onde ele tem que levar. E no final vai levar para a glória leva para o céu. Amém. Glória. Então, irmãos, nós temos que ter isso no coração. Nós não podemos deixar nos envolver com a corrupção. Pastor, e no caso do senhor, isso foi para liderança? Deus fala comigo direto e reto. Tem dia que eu tenho dificuldade até de dormir, porque a gente erra. Irmãos, a cobrança de Deus é uma coisa que tira o homem assim do normal. E é bom acontecer isso quando a gente está errado. Sabe por quê? Por amor a Deus. Senão a gente também vai pro mesmo carro. Hoje nós vivemos numa Babilônia. Todos os lados que a gente olha, para todos os lados a gente vê o quê? Pecado, perversidade, sodomia e coisas mais. Então o convite está aí. Mas nós temos que fazer como fez Samuel.
Pastor, mas os filhos de Samuel foram corruptos. Não vamos deixar isso para outro dia. Mas Samuel não foi. Então, você não tem que acompanhar seus filhos. Nem o filho vai pagar pelo pai, nem o pai pelo filho. Ezequiel, vamos lá, se coloca sobre seus pés. Ezequiel 18. Passa sua mão em forma e conjunto. Senhor, abençoa a todos com teu amor, com a graça do Filho, com a sua gloriosa consolação do Filho e do Espírito Santo. E a todos no final, meu Pai, de domingo, amanhã também é feriado, esses dias que sejam dias de encorajamento, de ânimo e de consolação para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que as palmas do meu Deus agora, amém.